Marcos, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por traduzir mais esse novo momento da academia, da ciência, da produção. A gente tem trabalhado bastante, é uma iniciativa mundial, na verdade, de fazer mesmo uma espécie de marketing dos materiais, promover os materiais científicos, especialmente aqueles que podem contribuir de forma mais direta para a sociedade e aproximando, né, a sociedade da pesquisa, a pesquisa da sociedade, claro. Entender que a pesquisa não é um bicho-papão, ela é uma coisa que ela serve muito e contribui. Contribui e a pesquisa, vamos dizer assim, o meu trabalho, o meu artigo, tratando sobre planejamento, a pesquisa está totalmente atrelada a essa situação. Então, qualquer planejamento que você pense em fazer, ele depende de pesquisas. Né? Por mais simplórias que venham a ser, mas depende. Mas você sabe que essa como você falou, mais simplórias, porque embora o planejamento dependa da pesquisa, ainda assim, entre os gestores, entre os profissionais, quando fala da pesquisa acadêmica, eles travam, eles pulam, não dá para entender a mentalidade nesse sentido. É verdade. Bom, eu vou começar, então, pedindo para você apresentar, porque eu percebi pelos comentários que muitas pessoas acham que os pesquisadores não têm carinha, não têm vida, né? São só letrinhas no papel. Por aí. Se apresenta, então, para a gente. Então, eu sou Marcos de Oliveira Alves Júnior, eu sou contador formado pela Universidade Estadual da Bahia, UNEB, né? Sou pós-graduado em contabilidade pública e também pós-graduado em gestão pública. Certo? Eu trabalho com contabilidade pública há 20 anos, né? Completados esse ano, mais da metade da minha vida. Né? Uhum. Então, tem 20 anos que eu atuo, a formação na faculdade veio após, né, o trabalho. Então, primeiro comecei a trabalhar desde muito novo, já na área, gostei, daí que eu procurei a me especializar. Então, essa é a minha formação. Eu atuo com assessoria contábil de municípios, né? Eu trabalho especificamente com contabilidade pública municipal, e isso traz também a contabilidade do legislativo, de autarquias, de previdências próprias, mas sempre focado no município. A realidade do município é uma, a realidade federal e estadual é outra. Apesar da legislação ser a mesma, são realidades totalmente diferentes. Com certeza. Então, tenho, vamos dizer assim, capacitações voltadas todas para a área, não milito, não faço docência, né? Então, aplico alguns treinamentos mais voltados para a nossa equipe, algumas palestras quando a gente é convidado, mas é basicamente... Bacana. E fala para a gente, o artigo científico que você publicou na Núcleo, ele surgiu a partir de onde? Olha, primeiro assim, a realidade que eu vivencio no histórico, esse é o meu meio de trabalho, e a gente vê a dificuldade e essa carência e essa visão de que o planejamento tal é sempre colocado em segundo plano, quando na verdade deveria ser uma coisa primordial. O artigo, especificamente, na curiosidade de fato, desenvolver um artigo, a necessidade também, até para enriquecer o nosso currículo, certo? Sim. Enquanto assessor, e contribuir com um assunto que na área pública também não tem muito material. Verdade. Nesse sentido, quando se fala em planejamento, se trata muito tecnicamente da questão dos planejamentos orçamentários, de PPA, de LDO, de LOA, de coisas técnicas que até isso aí acaba afugentando um pouco o interesse da população em geral e dos próprios políticos, porque o cara imagina que assim, essas peças aí eu vou ter a equipe técnica, eu vou ter a assessoria que vai cuidar disso. Uhum. Se isso não tivesse ligação nenhuma com um planejamento de gestão, né? E com um plano de governo que ele é obrigado a apresentar quando do registro da candidatura, quando na verdade deveria estar tudo entrelaçado. Mas é como você colocou, é uma questão cultural, né?
Sim. É uma questão de compreensões, de valores, de novas condutas, de novas construções, para a gente construir uma sociedade melhor. E como não falar numa sociedade melhor sem falar de uma gestão pública, que é um dos pilares, né, se não o principal, para que a gente tenha essas iniciativas. E principalmente os municípios, que Sim. estão ali, que acabam sendo os grandes protagonistas na vida do cidadão direto. Agora fala para a gente um pouquinho sobre o seu material. Apresenta para a gente por onde você foi partindo, as suas preocupações e a ideia do planejamento e até mesmo do papel da assessoria nessa ideia de planejamento para a gestão governamental. A ideia veio exatamente dessa ausência de planejamento que a gente vê no dia a dia. Isso é notório, quem trabalha na área consegue vamos dizer assim, materializar isso de uma forma muito simples. Conjugado, mas o start, como eu trabalho também com prestações de contas eleitorais, existe a contabilidade eleitoral, e quando das prestações de contas eleitorais, do processo eleitoral em si, que você vai vendo candidatos preparados, outros sem preparo algum, muitos que estão ali, vamos dizer, na empolgação e sem ter um conhecimento. E muitos, assim, com chances reais de serem eleitos e não tem a mínima noção do que ele vai encontrar no município dele. Ele tem, vamos dizer, boas ideias, boas intenções, mas não são coisas que ele não sabe, ele não tem um estudo, uma análise, se aquilo cabe no orçamento do município. Então, são muitos anseios sem saber se isso se adequa à realidade financeira e à realidade existente lá no município. Então, assim, muitos deles, assim, sabem, o município é difícil, tem pouco recurso, mas não sabe a realidade de fato de índice de pessoal, como está, como não está, se tem muitos comissionados, muitos efetivos, quanto tempo que tem que não faz um concurso, como é a limpeza pública, é terceirizada, não é. Dia 1º, quando ele assumir, você vai ter uma ambulância para uma emergência, você tem medicamento, não tem. Então não se pensa nesse cenário. E aí, conjugado com isso, como registro da candidatura, tem uma peça que passou a ser obrigatória a partir de 97, que é um plano de governo, Sim. que já seria esse primeiro planejamento. Eu estou apresentando para a sociedade quais são as minhas intenções no governo. Então, esse plano, muitas vezes, é feito. Tem uns muito bonitos, feitos por marqueteiros, aquela coisa maravilhosa e tal, que muitas vezes nem se aplica ao município do cara. É lindo e maravilhoso, mas não cabe aqui. Não cabe. Né? Tem outros que são simples, mas esboçam alguma coisa real. E qual era o ideal? O que a gente prega no nosso artigo? O ideal seria, de fato, você ter um estudo do município que você está pleiteando ser candidato, conhecer as realidades locais, se cercar de pessoas que conheçam a realidade local, porque por menor que seja o município, às vezes tem muitas comunidades. Sim. Às vezes a zona urbana é pequena, mas a zona rural é imensa. Então você tem que saber as necessidades de cada lugar. E nisso você fazer um planejamento, um plano de governo. Que não seja só para inglês ver, né? Não é só para... Exatamente. E é um início. E a gente defende que isso possa ser no futuro um mecanismo até da própria população, ou que os órgãos de controle cobrarem, porque esse plano de governo é o que eu estou, é o slogan, é o que eu estou vendendo do que eu vou fazer. Então, quem vota em mim está votando mais ou menos com base no que eu prometi que ia fazer. Exatamente. E precisa ter depois essa ligação desse plano com depois os planos técnicos orçamentários, né? Para ver se as coisas de fato acontecem. Infelizmente, ainda não são desconjugados. É como se a eleição fosse relativa a uma coisa e depois disso é outra, né? Então, mas aí e você traz no artigo essa questão muito importante, porque se nós conseguirmos, como sociedades, como pesquisadores, como essa junção, né, de mecanismos, implementar essa obrigatoriedade da realidade e depois colocar em contraponto com a execuibilidade, a gente consegue promover uma sociedade muito mais justa e equitativa com um mecanismo sólido. Não é essa ideia de que eu tenho que ter um discurso para me candidatar, igual você falou. Muitas vezes que não
não atende à necessidade do município. E eu já vi muito isso acontecer, principalmente quando você fala de municípios de médio para menor porte, o candidato chegando com proposta de implementação de escola técnica e o município nem atenderia esses alunos que sairiam, porque é um município que trabalha com turismo. Então, ou implementar um centro de tecnologia num lugar onde tem idosos. É um município que majoritariamente é de uma população mais idosa. Então, são coisas que não conversam mesmo. É realidade municipal e a proposta, e muitas vezes propostas que não são reais, que não são nem legais. Eu já vi alguns planejamentos, né? Alguns planos de governos que não atendem nada de realidade nem legal. Você fala, nossa, mas como o cara conseguiu? É um copia e cola. Achei bonito, né? Eu já vi se construir ponte onde nem rio tinha. Então tem muito disso. Agora, tem um mecanismo legal que faria facilmente essa conjuntura, digamos assim, porque a lei de responsabilidade, ela obriga que as gestões prestem contas quatrimestralmente em audiências públicas. E eu acho, e nessa audiência você vai fazer uma prestação de contas mais ou menos do entrelace entre PPA, LDO, lei orçamentária e a sua execução. Poderia puxar um pouquinho lá para o plano de governo que você entregou. Então, aqui, ó, o que foi prometido seria isso. Agora que eu fui eleito, tá compatível com o que eu prometi, né? Porque às vezes após a eleição tudo muda. Exatamente. Entende? Então, essa contribuição nesse sentido, e também tem outro lado, não é só contribuição a nível da sociedade em si, é uma contribuição muito, na minha visão, do lado da gestão mesmo, porque eu estou na gestão, queira ou não, enquanto assessoria. Sim. Então, assim, é uma situação de que quando que eu devo começar a fazer esse planejamento? Planejamento é você fazer um estudo da realidade do que você vai encontrar e procurar soluções para isso, ou alternativas, ou apresentar suas propostas para isso. Passou a eleição, foi eleito, ótimo, agora vamos correr e ver de fato o que é daquilo ali que eu estudei, o que é a prioridade para eu já aplicar de imediato. Eu não posso esquecer que a gente tem o princípio da continuidade, ele me obriga a seguir o PPA que foi aprovado numa gestão anterior, né? Ele vai estar ali já com 4 anos de execução, certo? E então você tem um caminho a seguir, digamos assim, legal. Não que você não possa alterar, você pode remeter para o legislativo, alguma ação que não contenha naquele PPA para ser inserido, né? Mas você tem o princípio da continuidade que você precisa seguir. Antes da posse, aí tem um detalhe que também precisa ser muito mais intensificado, principalmente a cobrança dos órgãos de controle, que é a chamada transição. Nós vivemos num país democrático, até que se prove o contrário. Então, a transição ela é um ato obrigatório, não é opcional. Mas ela é feita muitas vezes para cumprir tabela, digamos assim, e muito mal feita. Sim. E às vezes a própria parte interessada de quem está entrando prefere não ter muito contato no município. Há uma coisa de muita, vamos dizer assim, muita rivalidade. Sim. E que assim, aí quem perde a batalha vai dificultar para quem está entrando. Quem está entrando acha que não preciso, não quero, foi ele que fez, não me interessa. E nisso você tem um prejuízo de informações, por mais que hoje você tenha tudo, vamos dizer assim, a transparência ela trouxe essa possibilidade, a questão de você tramitar cada vez menos documento físico, isso traz uma garantia de históricos. Mas tem coisas que precisam ser melhoradas, tipo banco de dados de sistemas. Os municípios cada um tem sua licitação, tem seu sistema, terminou a gestão, o contrato não está mais vigente, nos contratos não tem nenhum dispositivo de que obrigue você a deixar o banco de dados, por exemplo, para uma próxima empresa migrar, já que é um processo que depende de licitação, não há um sistema federal. Agora, a questão do CIAFIC, que ano que vem é obrigatório, né? Mas ainda assim não é um sistema público. Cada município vai poder ter seu CIAFIC. E eu acho que é um dispositivo obrigatório. A gente já teve situação de você entrar no município novo e você não ter um sistema
de contabilidade, você não tem um sistema de folha de pagamento, você não tem um sistema de tributos, ou seja, você perdeu os dados históricos do município. E você tem que correr atrás, entrar em justiça para conseguir banco de dados. Então, assim, olha, estamos em 2022. Olha o nível de democracia nesse sentido, de transição que nós temos. Então, isso precisa ser amadurecido. E aí, na transição, só para linkar com a questão do artigo, na transição, aí é o momento de você, porque você vai ter a eleição em outubro, você tem aí 2 meses pela frente, mais de 2 meses, para você conhecer as rotinas. Como é que está funcionando o RH, como é que está funcionando o setor de licitação, o pessoal é concursado, é comissionado, entendeu? A estrutura ela funciona legal, a equipe é suficiente, a equipe é capacitada, os problemas que você tem serviços continuados, você tem uma terceirização de serviço de lixo, é um serviço contínuo, o contrato vai vencer em 31/12, e aí, aditiva, não aditiva? E como você falou, nesse processo de transição, eu já vi alguns casos até de subtração de informação, né? Não só informação, aí tem um problema maior, que é a subtração de patrimônio público. E aí é o que a gente sempre recomenda para os clientes: tente fazer a melhor transição possível. O outro lado não quis, não concordou, dificultou, toma posse, comunique aos órgãos de controle e justiça, principalmente em relativo ao patrimônio público, que é uma coisa que demora para você conferir, como você vai levantar um patrimônio do dia para a noite. É verdade. Então, às vezes... E são as coisas... O seu artigo ele trouxe essas expectativas para que a gente tenha mecanismos para cobrir esses gaps, né? Sim. São mecanismos desse controle do patrimônio que deveria ser continuado, essa questão da transição de posse, que deveria ser uma coisa mais regulamentada, mais fechada, e tudo começa, como você mesmo falou, do planejamento. São coisas, não só para a pessoa, para as pessoas, para toda aquela equipe, pensar antes de entrar na disputa. Exato. Entrar conhecendo a realidade, que é esse estudo inicial, conhecendo o que você precisa de fato saber do dia a dia para poder conjugar e fazer um planejamento e fazer a coisa acontecer, né? Nós temos um material que a gente traz por setor, o que seria necessário na transição. Uhum. Isso a gente, para os nossos clientes, está aqui, ó, você vai ser o secretário de saúde, que esse é um ponto importante, é na transição, quem vai entrar já ter, por exemplo, seu secretariado definido, porque é muito importante que o secretariado participe da transição, para conhecer a realidade ali, antes dele sentar na cadeira e ele ter que assinar, tá com a caneta na mão. Exatamente. Até como diz o amigo meu, até para dar tempo de desistir. Mas o secretário pode não querer assumir. Você sabe que se isso a gente pensasse numa regulamentação obrigatória, e nessa junção, né, de legislação, a se estender mais, eu acho que haveriam sim muitas desistências, porque quando você puxa a realidade... Ela é bem diferente do que... não é, vamos dizer assim, novidade chegar e falar, rapaz, eu pensava que era uma coisa. O negócio, né? Ai, tá certo, então, Marcos. Bom, eu vou convidar, então, as pessoas a assistirem, não só aqui, né? Obviamente que já estão assistindo, mas ir até a revista, ler o seu artigo na íntegra, deixar comentário. A gente tem aquela abinha que deixa comentário não só aqui no YouTube, mas também lá na revista para entrar em contato direto com você. Sim. Então, através daqueles contatos, eles conseguem questionar mais e já pensar no próximo artigo aí para a gente, hein? Quais são esses critérios. Sim, sim. Na verdade, no próprio artigo, eu cito uma intenção de fazer um sobre a questão da Previdência, né? A questão da Previdência é uma situação complicada. Não a nível de Previdência, aposentadorias, o que vai ser o futuro disso, mas a nível de município. Sim. Porque é uma alíquota muito alta, há uma inadimplência muito grande e há todo um cenário muito complexo por trás disso, que gera dívidas volumosas para os municípios, vão aumentando o endividamento do município, não há responsabilização, não há, muitas vezes, fiscalização, né, correta, que talvez, com a questão do E-Social, vai dar uma melhorada, porque você vai, vamos dizer assim, vai afunilar muita coisa, né?
Então, é talvez um ponto que a gente possa trabalhar. Mas tem outros, vamos dizer assim, Não, a você gestão trabalha numa área que tem muita coisa. tem muita coisa para explorar, né? E aí, assim, é importante, quando você não tem esse planejamento prévio, que é uma outra situação que a gente trata no artigo, você não planejou lá a realidade do município, você não teve uma transição bem feita, você entrou praticamente para aprender naquele primeiro ano. A gente ouve muito isso. Ah, esse primeiro ano foi um ano de aprendizado. A gente aprendeu muita coisa, imaginava que era uma coisa, outra, tal, tal. É o momento de você corrigir o rumo. Então, você ainda tem mais 3 anos, pelo menos, pela frente de mandato. Então, você pode, com esse aprendizado, corrigir, certo? Mas, como eu digo no artigo, planejar é melhor do que remediar. Em um bom planejamento, você economiza não só recursos, mas tempo, né? Você Sim, economiza claro. tempo. Alguns estudos apontam até que 10 vezes mais o tempo. Então, você gaste mais tempo planejando do que executando. Bom, Marcos, é isso. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo seu material. E você quer deixar algum recadinho aqui para o pessoal que vai assistir a gente? Olha, que a pesquisa ela é fundamental, a educação ela é fundamental, mas que a população ela precisa cada vez mais se interessar pela gestão pública, que está muito atrelada na visão das pessoas à questão política. E o Sim, pessoal tem aquela, eu não gosto de política, eu não me envolvo com política, e as pessoas têm que ter a convicção que a política está em tudo. Política está no exatamente. amanhecer, está no entardecer, está no anoitecer. Tudo é política, tudo se reverte à nossa vida. E a gestão pública, ela está inserida nesse mecanismo. Então, uma população que tenha conhecimento, que busque conhecimento, ela é um órgão de controle externo muito eficiente. Sim. Então, hoje, com a transparência, a gente já tem muita coisa evoluindo, então muita coisa acontece por conta da cobrança, seja de um vereador, seja da população mesmo em si. Então, o recado é esse, que busquem mais conhecer a gestão pública nesse sentido técnico da coisa, busquem artigos que tratem sobre o tema, e para quem tem interesse em fazer um artigo, eu recomendo, que é uma experiência muito interessante e enriquecedora, e a revista científica é show de bola, nos dá assim, uma possibilidade muito, muito legal. Sem dúvidas farei novos artigos. Tá certo. Muito obrigado, Marcos. Eu Fica que com Deus. agradeço. Espero você contar com você logo aqui, trazendo mais esclarecimentos para a gente aqui nessa área que, como você falou, é muito carente de material, principalmente direcionado a esses escopos. Isso, eu estou à inteira disposição. Tá certo. Um abração. À disposição, qualquer coisa, tá bom? Abraço, boa noite. Boa noite.